Olá amigos do Facebook, bem-vindos ao canal Ciência do Exercício ao seu alcance. Na sala de musculação prática, hoje vamos discutir o exercício tríceps pulling. Primeiramente, posição inicial. O executante deve permanecer em pé, respeitando as curvaturas fisiológicas da coluna vertebral, com os pés paralelos e afastados na largura dos quadris, e com leve flexão dos joelhos, a fim de aumentar a base e o equilíbrio durante a execução. As escápulas em neutro e ombros alinhados, enquanto que o executante realiza uma ação isométrica da musculatura abdominal e eretores da espinha, para auxiliar na estabilização do tronco e equilíbrio corporal durante a execução do exercício. O executante deve realizar uma ligeira flexão do tronco, os braços permanecendo paralelos ou juntos ao tronco e a empunhadura na barra, com o antebraço em pronação ou supinação. Deve ser feita com as mãos equidistantes, a aproximadamente 1 polegar de cada lado. Ao mesmo tempo, os punhos devem permanecer em posição neutra durante toda a amplitude do movimento do cotovelo, com o propósito de diminuir o estresse nessa articulação. Considerações biomecânicas. Durante a execução desse exercício, observamos um maior braço de momento de resistência quando o antebraço está paralelo ao solo, 90 graus de flexão de cotovelo, figura C. Portanto, neste ponto, o indivíduo realiza a maior produção de torque. À medida que o executante aproxima-se da flexão ou extensão completa do cotovelo, verifica-se uma redução do braço de momento de resistência e da produção de torque, figura A e B. Técnica de execução. O executante deve realizar os movimentos de flexão e extensão bilateral dos cotovelos. Durante a fase concêntrica ou positiva, o executante estende os cotovelos, empurrando a barra inferiormente, até próximo ao bloqueio da articulação, em uma amplitude que não comprometa a tensão dos músculos alvos. Erros comuns. Realizar flexão ou extensão dos ombros durante a execução do movimento. Flexionar ou estender a articulação radiocárpica do punho no final da fase concêntrica ou positiva. Apagar ou acentuar a lordose fisiológica durante a execução. Realizar uma flexão e extensão do tronco, a famosa gangorra. Projetar os ombros posteriormente. Afastar os braços do tronco. Projetar o tronco posteriormente. E permitir a protusão dos ombros e o tilt das escápulas. Bom, pessoal, agora a gente vai discutir um pouquinho sobre a posição do executante em relação ao aparelho, no tríceps pulling. Inicialmente, a gente deve lembrar que existe uma tendência do cabo sempre seguir sua projeção, puxando os cotovelos e promovendo uma flexão dos ombros. Portanto, o executante deve contrair o latíssimo do dorso ou grande dorsal, a fim de sustentar e estabilizar o posicionamento dos braços paralelo ao tronco. Quando o executante posiciona próximo ao aparelho, a projeção do cabo ela é totalmente verticalizada, reduzindo assim a ativação do reto abdominal para a manutenção da postura. Além disso, a gente verifica tanto no ponto inicial, que é a flexão total do cotovelo, quanto no ponto final, que é da fase concêntrica, a extensão do cotovelo, um relativo ponto de descanso, diminuindo a ativação do tríceps braquial. Então a sugestão é que o executante não realize nem a flexão total e nem a extensão total do cotovelo, mantendo assim uma carga tensional no tríceps braquial. Por outro lado, quando o executante posiciona-se ligeiramente para trás do aparelho, a projeção do cabo é direcionada mais diagonalmente, promovendo uma tendência de hiperestender a coluna lombar. Dessa maneira, o executante precisa aumentar a ativação do reto abdominal, para manter a coluna vertebral na posição anatômica. Além disso, não se verifica ponto de descanso, ou seja, aqui o executante mantém um braço de momento de resistência mesmo depois da completa extensão do cotovelo, aumentando assim a ativação do tríceps braquial. Outra pergunta que é muito comum na academia é: quais as diferenças entre as empunhaduras supinada, pronada, utilizando corda versus barra, que no caso aí a gente faz uma empunhadura em neutro?
Bom, novamente, como foi discutido em todos os outros exercícios para a tríceps braquial, as mudanças nas empunhaduras, supinada, pronada e neutra, nesse exercício, não influenciam diretamente a ação das porções do tríceps braquial. Isto porque o tríceps braquial ele insere no olecranon da una. E a gente tem que lembrar que durante esses movimentos de supinação e pronação da articulação radionar proximal e distal, o rádio que desloca-se sobre a una e não o contrário. Portanto, as mudanças nas empunhaduras irão impactar principalmente os músculos responsáveis pela flexão e extensão da articulação radiocárpica, ou seja, da articulação do punho. Em relação ao tríceps, a gente não vai ter mudança nenhuma. E outra pergunta é, corda versus barra, tem diferença? Bom, a execução desse exercício com a corda, ele provoca uma ação elástica, ou seja, quando comparado com a barra. Isso provavelmente pode influenciar na dissipação da força aplicada pelos extensores de cotovelo, reduzindo a sobrecarga aplicada. A vantagem de sua utilização pode ser atribuída à possibilidade do executante realizar uma pronação no final da extensão do cotovelo. Então, se for específico para alguma atividade do executante, ele pode utilizar a corda. Bom, pessoal, espero que tenham gostado da nossa discussão hoje sobre tríceps pulley na sala de musculação prática. Não esqueçam, aqui são dicas. É fundamental a orientação de um profissional de educação física e um nutricionista. Muito obrigado, amigos do Facebook, e até o próximo Ciência do Exercício ao seu alcance.